estar mais perto. É gostoso, parece que está cheio. Mas vamos estar mais perto, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, nós orarmos. Em nome de Jesus, para que Deus possa abençoar essa aula de hoje, como abençoou do mês passado. Vamos orar. Pai, neste momento, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que aqui o Senhor está nos concedendo, ó Deus, para aprendermos da palavra do Senhor. Sabemos, meu Deus, que os tesouros, ó Deus, das riquezas da Tua palavra jamais se esgotam. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem, ó Pai, nos presenteado com esta palavra, meu Deus, com esta revelação dos 5 sentidos espirituais. E eu peço, Espírito Santo, mais uma vez, nos ajuda a ministrar essa aula, que o Senhor possa produzir as palavras na nossa boca, para que assim todos nós possamos sair daqui hoje alimentados, ó Deus, com o conhecimento do Senhor, com a graça do Senhor. Desde já eu louvo, eu glorifico o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem sentar. Irmãos, hoje nós vamos falar do segundo sentido, que é a audição. No mês passado nós falamos sobre a visão, que está embasada em Gênesis 3, nós vamos ler daqui a pouquinho, que antes da queda, todos os 5 sentidos espirituais, eles funcionavam muito bem. Porém, quando o homem desobedeceu a palavra de Deus, ele perdeu esses atributos divinos, se chamam atributos divinos. Vamos ver em Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia. Hoje falando sobre a audição, de que forma o inimigo induziu, a mulher e também o homem, fazendo com que eles perdessem o relacionamento com Deus e também os atributos espirituais, os atributos divinos. Gênesis capítulo 3, versículo 4, quem encontrou, diga amém. Diz assim: e a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha para você ver que a serpente, ela conhece muito bem os valores dos 5 sentidos espirituais do mundo espiritual. A visão pela qual a mulher olhou o fruto, foi a primeira porta que o inimigo usou para atacar. Agora a segunda, a audição, onde o próprio diabo fala assim: olha, disse o inimigo, a serpente, a mulher. O que o diabo vai falar aqui é recitando o que Deus tinha falado com o homem e com a mulher. É interessante, irmãos, um ponto aqui, que o diabo vai, vamos pegar assim, ele vai lembrar a mulher do mandamento do Senhor, que era o quê? De todas as árvores do jardim eles podiam comer, mas do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer, porque no dia que eles comessem, eles aqui morreriam. Então o diabo, ele vai recitar esse mandamento. Agora, se Deus te dá um mandamento, e você carrega esse mandamento com você, e alguém chega assim: olha, é assim que Deus falou, é assim que, o diabo fala para ela, é assim que Deus falou. Olha para você ver, quer ver? Deixa eu achar aqui o versículo. Vamos partir do primeiro. Ora, a serpente era mais sutil de qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: olha aí, sim, Deus tem dito: não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. O diabo, ele vai frisar o mandamento. Agora no versículo 4 ele vai dizer: e a serpente disse à mulher. Ele vai alcançar o que? Agora o segundo sentido, ele alcançou a visão já. Porque os olhos da mulher estavam naquele fruto. Irmão, se você tem uma palavra de Deus, para nem olhar sequer para determinado lugar, você vai olhar? Você vai passar perto? Se Deus está falando aqui, tem um abismo, se você olhar,
Você vai insistir, sendo que ele te deu uma ordem, ele te deu uma palavra? Só que a mulher, irmãos, ela com certeza, ela passeava por ali e ela tinha os olhos naquele fruto. Porque a Bíblia vai dizer que ela via aquele fruto, era agradável aos olhos. Ou seja, primeiro sentido espiritual, a visão. Então o diabo ali já trabalhou dentro disso. Agora, ele vai trabalhar na audição. Olha, é assim que Deus falou: não comereis do fruto. Então, querido, se o diabo está falando, opa, Deus falou e eu não arredo o pé. Só que não é isso que aconteceu. Nós conhecemos a história. A mulher, infelizmente, vai cair no laço do inimigo, vai cair no engodo de Satanás. E hoje nós estamos pagando o preço do pecado por causa da desobediência deles. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a audição, né? A audição espiritual. A importância que é esse sentido na nossa vida. Amém? Olha para você ver. Porém, por não terem vigilância nos mandamentos do Senhor, o diabo roubou do homem os 5 sentidos espirituais. Disse a serpente à mulher: irmãos, preste atenção, muito cuidado com o que você ouve. Eu vou passar um vídeo agora há pouco, ele é 1 minutinho, pouquinho. Mas um dia lá eu estava por acaso vendo e abri esse vídeo. Eu creio que era o Espírito Santo, né, nos dando aí um complemento na aula de hoje. Você vai ver o que é interessante, o que é essa matéria nossa, né, chamada audição, né? Na audição espiritual, nada que contamina um homem pode ser ouvido, seja sons, músicas, palavras deturbantes. Começando aqui, o homem perdeu os 5 sentidos, sim ou não? Mas através de Jesus, o nosso Salvador, o Senhor ele vem restaurar não só os 5 sentidos espirituais, mas todo o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então ele veio para relacionar, para restaurar a visão espiritual. Ele veio para restaurar a audição espiritual, o olfato espiritual, o paladar espiritual e o tato espiritual. O interessante aí, a forma como a serpente fez, é que ela usou de um engano, que ela falou assim: foi isso que Deus falou? Que não é para vocês comer de nenhum dos frutos? Quer dizer, vocês não podem comer nada. Ele já jogou de um jeito para poder chamar a atenção, né? E ela falou: não, a gente pode comer, mas não pode comer da árvore que está no centro do jardim. E aí, porque senão a gente vai morrer. E aí ele quer desfazer daquilo que Deus falou. Porque se a gente comer, a gente vai morrer. Fala: não, certamente não, morrereis. Quer dizer, ele vem com um engano e depois vem com a mentira, né? Que é o que ele sempre... Com certeza. Presta atenção aqui, irmãos. Através de Cristo, nós temos direito de voltarmos a termos esses atributos espirituais. Como, por exemplo, o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o Espírito dele, o que é que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a... Então, a partir daquele momento, todos nós tínhamos acesso aos santuários, à presença do Senhor. E hoje, por que é importante para a igreja, e eu não falo só para obreiros, não, para a igreja, nós restaurarmos os 5 sentidos espirituais, para que nós possamos entender claramente o mundo espiritual e o sobrenatural. E hoje muitas pessoas, infelizmente, elas não buscam, não oram, não consagram as suas vidas para que esses atributos sejam novamente restaurados em sua vida, né? A audição espiritual deve ser mantida e preservada para sempre termos conexões com o nosso Deus e com o espiritual. Esses dias eu estava lá orando ao Senhor, o Espírito Santo falou algo comigo, até comentei com o pastor Fábio, que muitas das vezes, irmãos, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Primeiro, para estar atento à voz do Espírito Santo, a audição tem que estar apta. A audição espiritual tem que estar aberta, tem que estar santificada, tem que estar consagrada. Eu falei que não sei se foi domingo, tem uma época aí atrás, que o Senhor me levou a consagrar uma garrafa dessa assim com vinho, suco de uva e azeite. E eu ungi meus 5 sentidos
num período de 15 dias que eu estava no propósito, eu ungi meus sentidos. No momento depois do propósito, não aconteceu, mas depois eu comecei a observar alguns sentidos espirituais sendo ativados. Alguns sentidos espirituais da minha vida sendo ativados, sendo habilitados. Agora, eu estava nesse dia falando com o Senhor, e parece estranho, escuta bem isso aqui, parece estranho. Nós falamos muito de jejum, né, de consagração, mas o Senhor, Ele nos deu uma chave de, às vezes nós aprendemos a jejuar a nossa audição espiritual, jejuar a nossa audição física. Eu acabei de dizer que, irmãos, nós temos que tomar cuidado com tudo que nós ouvimos. Músicas, palavras, tudo que entra nos nossos ouvidos vai gerar alguma coisa. Amém? E para dar continuidade, eu quero agora passar esse vídeo aqui para os irmãos. Por favor, paga ali. E você vai ler, tá ok? E, queridos, é interessante. Ele me chamou a atenção esse vídeo, tá ok? Amém? Pode sentar. Quem achou interessante isso? Você vê o que o formato da orelha representa? O vento. Você observou isso? Ou não? Tudo que você ouve gera algo na tua vida. Então, por isso que é muito importante nós, irmãos, sempre fazer um jejum da nossa audição física e espiritual. Presta atenção aqui. Irmãos, crente não ouve música mundana. Qual que é o objetivo de música? Alguém pode me dizer? Ou trazer alegria ou tristeza, é passar informação para ela. A música, ela traz uma informação. A música, ela traz uma mensagem. Querendo você ou não, irmãos, ela vai atingir o alvo dela, que é a sua alma, que é o seu emocional, o seu psicológico e o teu espiritual. E se você encontrar alguém e dizer que não tem nada a ver, que não tem malícia, irmãos, me perdoa. Pode ser música raiz. Recanto feliz, Deus. É lindo aquela música, não é? Mas começa a ouvir aquela música, dá uma angústia. Não sei se você já percebeu isso. Parece que gera uma angústia, um saudosismo, sabe? Parece que você começa a ficar deprimente. O cio da terra também dá esse sentimento de angústia. Oi? O cio da terra. Sim, e são músicas que não tem palavrão, igual as músicas de hoje, não. São letras que assim, falam de uma história, mas aquela letra, ela tem uma mensagem. Agora hoje, irmão, olha as músicas que infelizmente estão nas rádios, nas mídias. Eu vou dizer de coração, se você é crente em Jesus e permite que esse lixo entre nos teus ouvidos, você está errado.
Tem coisas que às vezes está acontecendo conosco, é que nós estamos dando brecha através de da onde? Da onde? Irmãos, os 5 sentidos espirituais, eles são os 5 portais. A nossa visão é um portal. A nossa audição é um portal. O nosso olfato é um portal. O nosso paladar é um portal. O nosso tato é um portal. Viu ali o texto que falou ali? Olha, é como uma criança que está sendo gerada. A sua audição, ela trabalha desta forma. E hoje, infelizmente, tem crentes, irmãos, que houve pancadão. Infelizmente, eu tenho um parente que diz que é crente. Irmãos, só o sangue de Jesus. E é pancadão, e pancadão, mas nunca teve um encontro com Cristo. Aí você vê a diferença quando você põe um hino, quando você põe um louvor, não é verdade? Se você chora é porque a letra daquele hino está tocando teu coração. O Espírito Santo está usando como instrumento aquele hino para tocar no teu coração, para trazer um refrigério na tua alma, no teu coração. Está entendendo isso? Então hoje a nossa audição espiritual é um dos alvos de Satanás. É pela audição espiritual que nós ouvimos o que é sobrenatural. Com a física nós ouvimos o que é físico, mas o sobrenatural não se ouve, não tem como, a não ser que essa audição esteja ativada, ela esteja, irmãos, alinhada com os céus, amém? Quando a serpente, quando se perde a audição espiritual, então se perde todo contato com o sobrenatural e principalmente com a voz de Deus. Preste atenção nisso. Você já teve experiência de ouvir Deus falar com você? Já teve experiência do Espírito Santo falar com você? Se você não teve experiência, não fique triste. O Senhor quer ativar esses sentidos. O Senhor vai trazer nessas aulas, meus irmãos, nessas ministrações, para quê? Para que você esteja ativado em cada um desses sentidos espiritual. Amém. Talvez nem todos vão, irmãos, operar nos 5 sentidos, mas 1 ou 2 você vai operar. Porém, agora, quanto mais você se santificar, mergulhar, eu tenho certeza que você vai poder operar nos 5 sentidos espirituais. Algumas pessoas já têm o sentido, por exemplo, o olfato aberto, nós já falamos aqui, a audição aberta, a visão aberta, nós falamos no mês passado. Tem pessoas que têm a visão aberta com os olhos fechados, e a visão realmente aberta, nua. Tem pessoas que têm a visão em sonhos, ou seja, são várias vertentes, né, que os sentidos trabalham para se manifestar. A audição, por exemplo, irmãos, existe também várias vertentes que o Senhor pode se manifestar através de uma audição. Eu conheço um pastor, todo mundo, quem conhece ele acha que ele é doido da cabeça, mas eu acredito que ele vai ter um bosque, ele se consagra nesse bosque. Aí de repente chega um passarinho e começa a cantar, e ele fala assim: ó, Deus está falando comigo, Deus está usando um passarinho falar comigo. Eu não sei se você crê nisso, eu creio. Amém? Porque se Deus usou um jumento, Deus não vai usar um passarinho. Então, queridos, são coisas que, para quando nós estamos ainda num estado natural, preste atenção, isso é loucura. Não, eu não acredito nisso. Não, Deus usou um passarinho. Mas a Bíblia diz que Deus usou a mula de Balaão. Qual a diferença? Tamanho? A força? Amém? Então Deus, ele pode usar as circunstâncias. Amém? Agora, devemos tomar muito cuidado, irmãos, sempre santificando, blindando a nossa audição. Para quê? Para que nós não venhamos gerar coisas que vai ferir a nossa vida espiritual, que vai bloquear a nossa vida com o Senhor, principalmente, irmãos, em ouvir a voz de Deus. Quer um exemplo? Preste atenção. A Bíblia diz que o sacerdote Eli chegou ao ponto de perder a audição espiritual, que quando Deus chamou por Samuel,
Ele não discerniu nas 2 primeiras vezes, quando Samuel foi ter com ele. Lembra da história? Samuel estava deitado, Deus chamou Samuel, só que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Só que Eli conhecia o Senhor, só que ele perdeu a audição espiritual. Ele perdeu o discernimento da audição espiritual. Tanto é que Samuel vai lá e fala: o Senhor me chamou? Eu falo: não te chamei não, vai deitar. E quando Deus chama Samuel pela segunda vez, Samuel vai lá e fala: estou aqui, o Senhor me chamou? Eu falo: não te chamei, vai deitar. Somente na terceira vez, quando Samuel vai ter com Eli bate na: opa, pode ser o Senhor. Ou seja, Eli tinha perdido a audição espiritual dele. Um sacerdote da casa do Senhor, um representante do povo do Senhor, ele deixou se envolver com tantos erros, pecados dos filhos, e fazer vista grossa para tantas coisas que não podia acontecer, que ele foi perdendo a visão espiritual, porque ele perdeu a visão espiritual. Quando os filhos faziam o que queria, ele fazia vista grossa. Ele perdeu a audição espiritual, quando ele não discerniu pela primeira vez o que? A voz de Deus chamando Samuel. Ele perdeu, irmãos, o sentido do paladar, que é a autoridade, porque ele falava, mas tipo assim: faz o que vocês quiserem, se vive. Quer dizer, ele perdeu a autoridade, ele perdeu o sentido do paladar, a voz profética que ele carregava. Ele perdeu os 5 sentidos espirituais. Porque, infelizmente, começou a se corromper e fazer vista grossa, perdendo a sensibilidade com Deus. Querido, e hoje, se nós não aprendermos a ter sensibilidade com Deus, nós podemos estar trilhando o caminho de morte. Nós podemos estar trilhando um caminho de destruição para nossas próprias vidas. Foi o que aconteceu com Eli, foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Nós bem sabemos disso. Amém? Então, santificar a nossa audição, jejuar a nossa audição. Eu digo que talvez é esquisito, mas irmãos, tem muitas coisas na palavra de Deus que o Senhor vai trazer através da revelação da palavra, através da graça dele. Amém? Por outro lado, por um lado, Eli não ouvia, perdeu a sensibilidade. Por outro lado, o profeta Elias disse para o seu moço: vá e diz a Acabe que ouça o barulho de chuva. Querido, não tinha nem nuvem nos céus. Aí Elias fala assim: vai lá e fala para Acabe que eu estou ouvindo o quê? Barulho de... Mas não tinha trovão, não tinha nuvem, não tinha nada. Como é que se ouve barulho de chuva se não tem nada? Me explica. Hein, John? Como é que se ouve barulho de chuva sendo que o céu está regalado, o sol está regalado? Não tem nuvem, não tem nada, não tem trovão, não tem nada. Mas a Bíblia diz que ele está ouvindo o som de chuva. Porque, irmãos, o que é espiritual vem para a terra, se materializa. Então Elias, ele ouviu primeiramente aonde? No mundo espiritual. Então tem coisas que Deus vai nos proporcionar através dos sentidos, irmãos, que o primeiro lugar é no espiritual, e vai se manifestar no natural, no físico, através das nossas vidas. Com a nossa audição ativada, todo som no mundo espiritual que ouvimos pode resultar ou refletir no mundo físico. Ele ouviu, não tinha nuvem, não tinha trovões, não tinha relâmpago. Amém? O moço vai falar para cá, ele foi. E quando, irmãos, o moço volta, Elias vai orar a Deus. E quando Elias ora ao Senhor, Elias fala para o moço assim: olha para o lado do mar. Ele olhou e nada. E orou de novo, vai lá e veja. Nada. E orou nada. E de repente, quando o moço vai lá e fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de Deus.
A nossa audição, ela tem poder de gerar. Amém? Elias gerou através da audição espiritual chuva. Porque naquela altura era 3 anos e 6 meses que não chovia. Sobre a palavra de Elias. Você está entendendo isso? Eu estou sendo muito rápido? Alguma dúvida? Querido, nada pode acontecer aqui embaixo sem primeiro existir no espiritual. Não pode, não existe. Se você for ler a respeito do tabernáculo, dos utensílios, de tudo que está lá no Velho Testamento, a tenda da congregação, a Bíblia diz que é modelo do que está nos céus. Tudo. Então todas as coisas, elas começam no sobrenatural. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa cadeira aí saiu da onde? Foi da ideia de alguém. Não foi não, foi lá de cima. E essa mesinha aqui saiu da onde? Esse púlpito, esse microfone. Você acha, irmãos, que veio por acaso na mente de alguém? Não, é lá de cima. Carros de fogo, carruagens de guerra, que tudo está lá no Velho Testamento. Escudos, espadas. A Bíblia fala de espada? Fala. Se originou aonde? No sobrenatural, no espiritual. Dá para entender isso? Parece loucura, mas é, irmãos. Todas as coisas que existem e vão existir, principiou do espiritual. Tudo veio de Deus, tudo foi gerado. Tecnologia hoje avançada, de Deus. Amém? Então, queridos, nós temos que entender o que? Que nós precisamos nos posicionar. Porque sem nossos sentidos espirituais ativados, vai ser difícil. Difícil, irmãos, alcançarmos, termos êxitos naquilo qual o Senhor nos chamou para fazermos. É necessário nós buscarmos, pedir: Senhor, unge a minha visão, purifica a minha visão. Lá em Apocalipse, em uma das igrejas, o Senhor fala assim: olha, eu te aconselho que compre colírio para os teus olhos, porque os olhos estavam turvados, fechados, mas há um colírio que é a palavra de Deus, que pode abrir a visão espiritual. Há um antídoto que pode abrir a nossa audição espiritual. E tudo isso está, irmãos, através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Amém? Hoje, para que a nossa audição espiritual volte a ser ativada, primeiro é através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Segundo, orando e consagrando nossas vidas ao Senhor, jejuando, meditando a palavra e pedindo ao Espírito Santo que abra novamente nossa audição espiritual. Irmãos, nós podemos orar: Senhor, abra minha mente, abra minha visão, abra meu entendimento. Senhor, me dá sabedoria da palavra. Muitas vezes, irmão, nós temos preguiça até de pedir o Senhor. Tem preguiça de ler a palavra de Deus. Irmãos, e todas as respostas para nós estão aqui dentro, aqui dentro. Eu tenho orado muito a Deus: me dê sabedoria da palavra, me dê graça, conhecimento da palavra, revelação da palavra. De onde que você acha que está vindo essas revelações, esses estudos? Que eu copiei da internet? Não. O Espírito Santo gerando no meu espírito. Amém? Mas eu tenho que desejar. Eu tenho que buscar o Senhor. Senhor, me dê as armas, me dê as revelações, me dê os códigos que a minha mente ainda não captou. Porque a palavra, irmão, de Gênesis do Apocalipse, ela já está revelada.
Amém? Mas a nossa mente não está à altura dessa revelação. Então você ora para Deus o quê? Abrir entendimento. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele fez uma coisa. Ele abriu o entendimento dos apóstolos para compreender a Escritura. Eu gosto dessa palavra. E depois que ele ressuscitou, ele abriu o entendimento dos apóstolos para quê? Compreender as Escrituras. Aí já os caras já operavam milagres, sinais e maravilhas. Eles já pregavam, mas ainda tinha o entendimento fechado. Irmãos, eu estou pregando aqui, eu sei e reconheço que ainda meu entendimento não está aberto, mas eu estou orando para Deus abrir. Amém? Porque se os apóstolos pregavam a palavra, operavam sinais e maravilhas, Jesus, depois de ressuscitar, abriu o entendimento dele para compreender a Escritura. Quem somos nós, irmãos, para dizer que a nossa mente está aberta? Então nós temos que fazer o que? Orar para o Senhor Espírito Santo. Você vai orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, abra minha mente para entender a palavra. Abra minha mente para compreender as Escrituras. Abra minha mente para receber as revelações da palavra do Senhor. Irmãos, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai abrir a sua mente. Deus vai abrir o seu entendimento. Então não esqueça, irmãos, a sua audição, ela é um instrumento na mão de Deus. A sua visão deve ser um instrumento na mão de Deus. O seu olfato, paladar, devem ser um instrumento na mão de Deus. Agora a pergunta é: através da sua audição, o que você tem gerado através daquilo que você tem ouvido? O que você tem permitido entrar na sua audição física, bloqueando a sua audição espiritual? É preciso sabermos de uma coisa, irmãos. Isso aqui é muito sério, é real. Não pense você que é brincadeira. Eu acho tão interessante, Janqueiro, que quando o Senhor nos deu as aulas, eu preparei elas tudo, no momento que eu estava de férias, mas a pastora Daniela por uns dias. E o pastor Fábio, ele chegou de um congresso falando com o apóstolo. O apóstolo ministrou lá as mesmas coisas, não foi, pastor? As mesmas coisas que eu estava falando na escola profética. Aí eu pergunto assim, mas como? Coincidência? Existem tempos na nossa vida, na igreja, que o Espírito Santo, ele não traz só para a missão águia, não. Ele traz para a igreja mesmo. E tem pessoas que estão ministrando isso aqui, irmãos. Estão ministrando em outros lugares. De tempo em tempo eu tenho observado que Deus está trazendo revelações. E sei, irmãos, um saber do outro, que recebeu a mesma revelação e está ministrando sobre a igreja. Aí depois fica sabendo, mas como? Vocês combinam? Não, nem conheço o apóstolo Robson Martins pessoalmente. E o pastor tem falado, ele está ministrando sobre os 5 sentidos espirituais. Ou seja, o Espírito Santo, ele testifica o que ele está fazendo aqui, irmãos, é da vontade dele, é do querer dele, é necessário. Para quê? Para que nós possamos orar e falar assim, Espírito Santo, então me ajuda a consagrar a minha audição espiritual, ajuda-me a consagrar a minha visão, ajuda-me a consagrar meu paladar, meu tato, meu olfato, me ensina a consagrar. Porque pode ter certeza que o Senhor vai começar a tocar na sua vida. Ele vai começar a estar te dando visões, ele vai começar a falar nos teus ouvidos, amém? Ele vai começar a fazer cheiros de coisas, ele vai começar, irmãos, a permitir que você toque em coisas que não são materiais. Ele vai permitir coisas que você nunca viveu e que o físico não pode te proporcionar. Somente o espiritual. Amém? Tem alguma dúvida? Não? Vamos lá? Esses dias eu estava orando também, já estamos finalizando. E é aquilo que eu falei, estarmos atentos a voz
do Espírito Santo. E ele me deu uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês. Existe, pelo menos, principais 3 ossinhos no ouvido. Quais são? Vocês sabem? Quem sabe? Martelo, estribo, bigorna. Eu estava lá orando e o Senhor falou: meu filho, vou deixar uma curiosidade para a aula para vocês aí. Quais são os 3 ossinhos mais principais do ouvido? Martelo, bigorna e estribo. E é interessante, irmãos, para que serve o martelo? Belchó, para que serve o martelo? Você quer carpinteiro? Né? Bater, fixar alguma coisa. Porém, ele tem um outro lado que serve para quê? Amém? Aplicando, irmãos, na nossa audição espiritual, o martelo tem que estar em funcionalidade na tua vida espiritual. Ele tem que fixar aquilo que vai ser bom, que vai te trazer benefício espiritual. E por outro lado, virando ele tem que arrancar tudo que não presta. Tudo que está enferrujado, tudo que se fez lixo que você deixou entrar. Porque se a porta abriu foi você, não foi o diabo. O diabo só aproveitou a porta aberta. Então não culpa o diabo 100%. Amém? Então o martelo na aplicação espiritual, ele tem poder de quê? De fixar. Irmãos, começa a fixar a palavra nos teus ouvidos. Amém? Começa a pregar a palavra nos teus ouvidos. O que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo e ouvir o quê? Então deixa com que o martelo trabalhe na sua audição espiritual. O estribo, para que serve o estribo? Na construção civil. Marciano. As colunas que são feitas, lembra das colunas das ferragens? Você já reparou que tem um ferrinho que envolve eles? E vai de espaço em espaço. Esse ferrinho, para que serve o estribo? Para fortalecer o pilar. Para que aquelas ferragens que vai ser a coluna cheia de concreto, elas não se abrem. Então o estribo, irmãos, aplicado na audição espiritual, vai servir para trazer o que? Sustentabilidade. Não vai permitir que a estrutura espiritual da sua audição, ela se rompa. Chique isso aí, né? O Espírito Santo me falou. O meu cresceu tanto, que eu compro uma audição. Ele cresceu um pouco a mais. O estribo. Nós vamos orar para Deus colocar esse estribo no lugar. E é importante, né? Você vê que o estribo, dependendo da situação dele, ele atrapalha a audição. Então nós estamos falando de quê? De estrutura, para que não rompa, não prejudique uma área da audição. O Belchó falou que bem claro sobre isso. Então na nossa vida espiritual também, irmãos, na audição espiritual, nós temos que agir adequadamente com o estribo. Para quê? Para que não rompa nada que venha prejudicar a nossa vida espiritual. A nossa audição espiritual. E por último, a bigorna. Quem sabe o que é bigorna? Meu Deus, que é isso? Só eu que sou quarentão aqui? Quem sabe o que é bigorna? O Marcos? É uma peça grande, né? Em que nela você forja outra peça batendo, até aquela peça que está sendo martelada tomar um formato. Deu para entender? Então a bigorna na aplicação da audição espiritual, ela vai forjar, amém? Tudo aquilo que só pode trazer benefício para a sua vida espiritual, sua audição espiritual. Ela vai dar forma para que você não tenha nada que se preocupar com a sua audição espiritual. Interessante isso, né?
Então hoje nós temos toda a oportunidade dada por Deus, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, de conhecermos as riquezas deles, que são imensuráveis, incontáveis, para cada um de nós. Nós temos que aprender de deixarmos o que? Ser meninos e aprender a crescer na palavra, no conhecimento da palavra, na graça da palavra. Pelo amor de Deus, não aceite, irmãos, preguiça. Não aceita preguiça em ler a palavra de Deus. Não, rejeita toda preguiça. Rejeita todo desânimo. Isso são dados do inimigo, fazendo com que você está cansado, não sei o quê. Querido, dê atenção à palavra de Deus. Amém? Então, essa é a palavra de hoje, o estudo de hoje. Espero que você possa ter um pouquinho aí, de entendimento e buscar. Porque eu disse que aqui, irmãos, nós não falamos tudo. Nós estamos aqui dando uns pontos, passando uns pontos para vocês. Para que você possa orar a partir de Deus. Eu quero viver o que o Senhor trouxe para nós através do estudo. Irmãos, e principalmente, desejar ouvir a voz do seu Senhor. A voz do Espírito Santo. Tem pessoas, irmãos, que têm experiência de ouvir os corais lá em cima, louvando e adorando. Tem pessoas que têm experiência de ouvir, irmãos, os sons lá de cima. Amém? Tem pessoas que têm audição tão preparada que ela ouve coisas que vão acontecer, mas que ainda não se manifestou na terra. Por exemplo, o profeta Elias. Ele já ouvia o som de chuvas, ao ponto que ele perdeu a audição. Por quê? Por causa da desobediência da palavra de Deus. Então, busque ao Senhor. Deus, eu quero viver isso. Eu reconheço que em Cristo Jesus, os meus 5 sentidos espirituais foram restaurados. Então eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa habilitar esse sentido da minha vida. Nós oramos no mês passado. Algumas pessoas teve visões e sonhos. Eu, por exemplo, tive. Outras pessoas teve experiência. Mas, querido, isso aqui é só o primeiro passo. De você poder sempre estar o quê? Investindo na sua vida espiritual. Eu disse, talvez agora na oração que eu vou fazer, ativando, talvez não aconteça nada. Pode acontecer também. Mas não é porque talvez não vá acontecer aqui que você vai deixar, eu te dou, e nós estamos te dando uma instrução para você buscar. Embora eu sei que Deus às vezes dá algumas experiências, pode ser aqui agora, pode ser de hoje para amanhã, pode ser a semana que vem. O que vai gerar as manifestações espirituais para os seus 5 sentidos espirituais é a sua fome, é a sua sede. E eu vou dizer bem claro, irmãos, se você não manifestar fome, sede, interesse, você pode esquecer as outras 3 aulas, não precisa nem ir. Porque nada disso aqui, irmãos, vai acontecer se eu não aplicarmos, de fato, através de oração, jejum e principalmente consagração. Consagrando o quê? A minha audição, consagrando os meus olhos. Ah, apóstolo, eu gosto de um filme de terror, porta aberta. E não é para anjo de Deus, não. Ah, apóstolo, eu gosto daquela batida do funk, porta aberta para o diabo. Você também não precisa concordar comigo, mas, querido, eu estou passando dentro de um direcionamento do Senhor. Você não é obrigado a deixar de ouvir, mas infelizmente o caminho é esse. Ah, apóstolo, eu gosto de uns filmes picantes. Mas que picante? Irmãos, porta aberta para o diabo. Hoje você tem que tomar cuidado para aquilo que você está vendo e assistindo. Hoje nós temos que tomar cuidado por aquilo que nós estamos ouvindo. Porque, irmãos, dependendo da situação da nossa reação, é o que foi falado aqui no vídeo, vai gerar.
A criança vai ser gerada. Agora, se é para bem, amém. Se é para mal, infelizmente vai vir também. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te agradecer em primeiro lugar por essa palavra que o Senhor trouxe, Deus, sobre a audição espiritual. E eu peço neste momento, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa mandar, meu Pai, os ministros ativadores, para ativar, meu Deus, a audição espiritual dos teus filhos que estão aqui, aqueles que estão, ó Pai, assistindo na live, vão assistir depois. Meu Deus, em nome de Jesus, eu me submeto à tua vontade, Espírito Santo, à tua autoridade. E quando eu impor as mãos sobre a audição dos teus filhos, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor traga purificação, que o Senhor possa limpar, meu Pai, meu Deus, a audição espiritual dos teus filhos, para que eles possam ter, ó Pai, ativação e receber, meu Pai, tudo, meu Pai, que é agradável, ó Pai, que virá da tua parte para cada um deles. Pessoas que ouvirão a voz do Senhor como nunca ouviram antes. Pessoas que ouvirão o som dos céus, som de acontecimentos, ó Pai, que ainda não se manifestaram na terra. Eles vão ouvir. Eles vão ouvir, meu Pai, os ministros, ó Pai, dando a Deus direcionamento para eles. E enfim, meu Pai, dando andar da carruagem, o Senhor vai revelando mais ainda os benefícios desse atributo, ó Pai, que é a audição espiritual. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu peço, Espírito Santo, unja minha mão agora, para que quando impor sobre a audição dos teus filhos, os ministros do Senhor começam a abrir e começam a ativar.